refletiu a luz divina com todo seu esplendor. É no reino de Oxalá aonde há paz e amor, luz que refletiu na terra, luz que refletiu no mar, luz que veio de Aruanda para tudo iluminar. A Umbanda é paz e amor, é um mundo cheio de luz, é a força que nos dá vida e a grandeza nos conduz. Avante, filhos de fé, como a nossa lei não há, levando ao mundo inteiro a bandeira de Oxalá, levando ao mundo inteiro a bandeira de Oxalá. Salve a Umbanda, salve a luz, salve a força que conduz. Salve a Umbanda, salve a luz, salve a força que conduz. Salve a Umbanda, salve a luz, salve a força que conduz. Salve a Umbanda, salve a luz, salve a força que conduz. Salve a Umbanda, salve a luz, salve a força que conduz. Salve a Umbanda, salve a luz, salve a força que conduz. Salve a Umbanda, salve a luz, salve a luz. Olá, meus irmãos, boa noite. Estamos retornando aos nossos estudos
de Teologia de Umbanda Sagrada. Estamos aqui de volta hoje, portanto, dia 14 de junho de 2017, são 20 horas e 6 minutos, com um pouquinho de atraso, peço desculpas, véspera de feriado, desejando a todos então que tenham tido um ótimo feriado, né? Feriado não, Dia dos Namorados, que acabou de se passar. Eu cumprimento os irmãos que estão nas salas aí até agora, que deixaram seu boa noite, para Márcia, Marlene, Sandro, 2 Sandros na verdade. Todos bem? Eu espero sinceramente que estejam todos bem aí. Aqui por Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, fazendo um pouco de frio, como de resto, acho que em todo o estado, todo o Brasil, não é? Depois dessa leva de chuva aí, foi muito forte por todo lado. Bom, de imediato então vamos iniciar ou recomeçar os nossos estudos, lembrando que no último encontro nós falamos um pouquinho sobre Deus, né, o conceito e a imagem que a Umbanda tem acerca dessa divindade, a divindade maior, né? E que na Umbanda Sagrada Deus se manifesta através das suas divindades, que nós chamamos de orixás, que por sua vez estão divididos em tronos, né? Repetindo, trono da fé, do amor, conhecimento, justiça, lei, evolução e geração, tronos estes que estão assentados 2 orixás individuais, que nós começamos a falar superficialmente no nosso último encontro, que hoje vamos dar continuidade. Nós vimos também as definições e conceitos de orixá universal e também de orixá cósmico, lembrando que o orixá universal é aquele que marca a linha, né, aquelas que eu acabei de falar, e que o orixá cósmico ele é um orixá reparador em cada sentido da vida, ou seja, fé, amor, conhecimento, justiça, lei, evolução e geração. Então, os 7 tronos na Umbanda Sagrada são, em verdade, as 7 linhas de Umbanda. A Umbanda Sagrada tem uma visão um pouco diferenciada desse assunto, no sentido de que as 7 linhas não são 7 orixás, mas sim são 7 vibrações, são 7 sentidos da vida, nos quais podem estar assentados tantos orixás for possível que a gente se relacione. Não significa que no trono do conhecimento, por exemplo, nós tenhamos somente os orixás Oxóssi e Obá. Existem muito mais. A quantidade de orixás do panteão africano e também que nós podemos cultuar, desde que a gente os conheça e saiba como nos relacionar com eles, é infinita. Tá bem, meus irmãos? Então, dando continuidade aos nossos estudos, vamos partir então sem imediato para o prosseguimento. Olá Rosa, boa noite. Nós estamos agora então em 7 irmãos na sala. Muito bem. Bom, dito isso, então nós passamos de imediato para o estudo da primeira linha ou vibração ou sentido. No nosso encontro anterior nós vimos, eu vou repetir, sem procurar ser repetitivo e pouco didático, que são 7 sentidos ou vibrações que a Umbanda Sagrada ela estabelece como sentidos geradores, que é da fé, amor, conhecimento, justiça, lei, evolução e geração. Disse que esses 7 sentidos ou 7 vibrações divinas, existe uma ordem, uma hierarquia entre 7 sentidos, como por exemplo, nós falamos que a primeira linha de Umbanda é a da fé. Deve ser entendido, portanto, que sem a fé não se faz nada. Sem a fé não há amor, não há conhecimento, justiça, lei, evolução e geração, e assim por diante. Bom, primeira linha ou vibração então de Deus, linha da fé. Nessa linha estão assentados 2 orixás, orixá Oxalá e orixá Logunã. Muito bem entendido. Oxalá é orixá universal. Oxalá não força ninguém a viver na fé, ele simplesmente ampara tudo e a todos nesse campo específico que é o da fé. É um orixá cujo magnetismo ele é passivo, por isso que se diz que ele ampara a todas as pessoas e todos os seres vivos
seres e criaturas, independente de que essas pessoas, seres e criaturas, acreditem na sua existência. Ele é um orixá, portanto, universal, amparador no sentido da fé, e o seu magnetismo, a sua imantação é passiva. Cada orixá tem um fator. Isso é importante que se diga. Quando se fala em fator, significa verbo, significa ação. Em outras palavras, significa aquilo que o orixá faz ou pode fazer na nossa vida. O fator ou os fatores de cada orixá são muitos. Existem alguns principais. Com relação ao orixá Oxalá, repito, aquele que marca a linha ou vibração da fé, orixá universal, são os fatores magnetizador e congregador. Se diz também que outros orixás têm fatores magnetizadores, mas Oxalá, em sua essência, é o magnetismo. Por isso que, na maioria das preparações ou obrigações, conforme o segmento de Umbanda, a apresentação à obrigação de Oxalá é a primeira, é a que precede as outras, porque constitui o magnetismo, a imantação que abre a coroa do médium para receber as demais. E congregador, porque ele une pessoas, une seres ou criaturas imbuídas do mesmo objetivo. Ela congrega pessoas em torno de um mesmo objeto. Então, os fatores ou a ação, dentre outras, que Oxalá atua na vida das pessoas é o magnetizador e o congregador. Oxalá, o nome Oxalá vem de uma contração lá da língua iorubá, que significava, conforme a evolução dessa palavra, orixá inti alá. Depois essa contração veio para orixá alá até chegar em Oxalá. E Oxalá, por fim, significa o orixá que veste o branco. Não é o único orixá que veste o branco, são a classe dos orixás Funfun. Mais para frente a gente vai conversar sobre isso de novo. Bom, ainda nesta linha ou vibração da fé, trono da fé, orixás Oxalufan e orixá Oxaguian, correspondente, respectivamente, a Oxalá em sua feição velha, orixá Oxalufã, e nova, Oxaguian. A Umbanda não cultua, pelo menos o segmento da Umbanda Sagrada, não cultua, não curte muito a questão das qualidades de orixá. Mas o fato é que, quando se admite isso, orixá Oxalufã é o Oxalá velho e Oxaguian Oxalá novo, guerreiro. Para aqueles que admitem essa possibilidade dentro da Umbanda Sagrada, se diz que são os entrecruzamentos entre linhas. O que a gente vai estudar um pouquinho mais tarde, a questão desses entrecruzamentos. Bom, Oxalá é o mesmo orixá conhecido como Obatalá, a título de informação, porque dependendo da fonte pode variar essa nomenclatura. Na Umbanda Sagrada existem 7 Oxalás intermediários ou intermediadores, ou seja, um Oxalá da fé, do amor, do conhecimento, da justiça, da lei, da evolução e da geração. E é daí que resulta os entrecruzamentos, um Oxalá atuando com os seus fatores congregador e magnetizador na linha do conhecimento. Por exemplo, é possível que se tenha um entrecruzamento e daí resulte essas outras formas de se cultuar as qualidades dos orixás. A cor de Oxalá na Umbanda é o branco transparente ou ainda o branco leitoso, e a sua saudação é Epa Babá. Epa Babá. Tá bem, meus irmãos? Então são informações assim objetivas, claras, para vocês compreenderem um pouquinho, para aqueles que ainda não têm essa informação no que tange a Umbanda Sagrada especificamente, poder ajudar aí e agregar. Bom, oi Regiane, Glória, Denise, nenhuma pergunta por enquanto. Vamos lá. O ponto de força de Oxalá na natureza são os mirantes e os campos abertos. Na verdade, a gente diz que Oxalá, o ponto de força na natureza, é toda a criação, porque Oxalá é o regente do espaço.
e isso importa que a gente estude um pouquinho a questão das lendas dos orixás. Aliás, eu indico um livro para vocês lerem, muito importante, muito legal, até que é o livro Lendas da Criação, de Rubens Saraceni, pela editora Madras. Lendas da Criação narram histórias que na verdade nunca aconteceram, mas são formas míticas de fazer a gente compreender a ação, o verbo, o fator dos orixás e a forma em que eles atuam na nossa vida. Bom, visto isso, então, o orixá que marca a linha do trono da fé, ou do sentido da fé, ou da linha da fé, que é o orixá Oxalá, ele é magnetizador, é congregador, ele marca esta linha. Nós temos a orixá cósmica, reparadora, retificadora na linha da fé, que é a orixá Logunã. Mãe Logunã é responsável pela religiosidade dos seres. Se Oxalá é responsável pela fé, dentro desse sentido ainda, Mãe Logunã é responsável pela religiosidade. Frequência, por exemplo, assiduidade, continuidade na religião. Mãe Logunã, ela ampara o religioso e o comportamento dele quando ele está correto e quando está virtuoso, nesse sentido da fé, nesse sentido da religiosidade. Enquanto cósmica, enquanto reparadora, ela corrige os excessos, ou seja, ela trabalha a partir do negativo no campo da fé, aqueles que se desequilibram nesse sentido, aqueles que se negativam nesse sentido, ela corrige, ela repara, a fim de que esses seres, esses religiosos, eles possam retornar ao seu equilíbrio, ao seu eixo vibratório e receber de forma passiva a atuação e o magnetismo do orixá Oxalá. Lembrando aqueles conceitos que nós tivemos no nosso encontro anterior, de orixá universal e orixá cósmico. O cósmico repara, retifica para que a pessoa retorne ao seu equilíbrio e, portanto, possa voltar a receber a imantação e o magnetismo do orixá que é universal. O fator, o verbo, a ação da orixá Logunã, repito, orixá cósmica do sentido, linha ou trono da fé, é o fator cristalizador. Mãe Logunã cristaliza tudo que não estiver de acordo com a fé, tudo que estiver em desequilíbrio nesse sentido. Mãe Logunã, em verdade, era uma orixá até então desconhecida no panteão africano, isso é importante que se diga. Ela foi revelada por meio de Pai Benedito de Aruanda, já falei sobre essa entidade, através do mestre Rubens Saraceni, aqui para o nosso plano material. Logunã, então, ela pode ser classificada dentro de uma nova classe de orixás, ou seja, os orixás revelados. Muitos dizem por aí até que Rubens Saraceni ele criou orixás, ou ele inventou. Em verdade, isso não aconteceu, porque no momento que você evoca uma divindade dessa natureza e ela te responde, não há uma invenção. De fato, esse orixá, essa divindade existe, só que até então ela era desconhecida no panteão africano, que existem centenas de divindades no panteão africano, conhecidas e outras desconhecidas. Então até se criou hoje atualmente uma nova classe de orixás ou divindades, que são os orixás revelados, que aos poucos o plano espiritual vai divulgando, vai abrindo esses mistérios para o plano material, e foi exatamente o que aconteceu com Mãe Logunã. Logunã, a partir de uma interpretação da língua iorubá, significa tempo. Sim, logo, na linha da fé, nós temos o orixá Oxalá, universal nesse sentido da vida, que representa o espaço, e Logunã, que representa o tempo. Então nós temos na linha da fé o espaço e o tempo agindo juntos para fortalecer esse sentido e essa linha. A cor de Mãe Logunã na Umbanda Sagrada é o azul petróleo. É aquele azul bem intenso, quase roxo, quase preto. E a sua saudação é: olha o tempo, minha mãe. Tá bem, meus irmãos? Vamos ver se tem alguma pergunta aqui. Aniele, oi Anne, boa noite. Abraços. Ok, temos 10 irmãos na sala agora. Ok, nenhuma pergunta. Bom,
Com relação então ao trono da fé, nós temos ainda a dizer que o ponto de força na natureza de Mãe Logunã é qualquer lugar, desde que esteja em campo aberto, com o campo de visão para o tempo. Lembrando que o ponto de força ou a forma que Mãe Logunã atua na vida dos seres nesse sentido da vida é através do tempo. Então Oxalá, os mirantes, né, e Mãe Logunã no tempo, desde que tenha visão, desde que tenha abertura para ele. Inclusive se diz que as firmezas para Mãe Logunã devem ser feitas sempre no tempo e nunca dentro de casa, nem nunca dentro de um templo de Umbanda. Bom, dito isso, nós, para complementar esse ponto, esse tópico, alguma pergunta? Não, tu olhou para cá. Nós temos a dizer ainda que o elemento, cada linha, cada vibração, cada regência, nós estamos tratando da primeira, que é a da fé, tem um elemento associado a esse trono. Na linha da fé, o elemento é o cristalino, ou seja, transparente para Oxalá e fumê para Logunã. Isso quando se associa a um otá, a uma pedra. Tá certo? Então, cada linha, cada vibração tem também um elemento. Não temos apenas a cor, a vibração, o verbo, a ação e o fator, e sim também um elemento. Isso é uma particularidade da Umbanda Sagrada. Bom, segunda linha ou vibração, nós acabamos de ver a linha da fé. Primeiro sentido, primeiro trono ou vibração que nós estudamos dentro da Umbanda Sagrada. Segunda linha ou vibração, amor. O trono do amor, ou a linha do amor, é regida por dois orixás, orixá Oxum e orixá Oxumaré ou Oxumaré. Dizem os mais entendidos, como a mãe Carmela, que é filha dele, a leitura da coroa dela revelou que é filha de Oxumaré. Se diz Oxumaré, tecnicamente não Oxumaré, mas enfim, é possível que se encontrem essas duas variações. Oxum é uma orixá universal que marca a linha do amor. Ela é muito conhecida dentro da Umbanda e ela ampara na condição de orixá universal tudo e todos nesse sentido da vida, ou seja, do amor. Claro, enquanto nós estivermos virtuosos e equilibrados nesse sentido. Então, eu, você, nós, quando estivermos virtuosos no sentido do amor, estaremos recebendo passivamente a imantação, a vibração e o magnetismo da orixá Oxum, regente ou trono feminino deste trono, desta linha ou desta vibração. O nome dessa divindade tem origem em um rio, né, que também é homônimo, ou seja, também é chamado de Oxum, e também por esse motivo ela é considerada também por muitos a Senhora dos Rios ou das Águas Doces. É uma divindade cultuada no panteão Iorubá, mais especificamente na nação Ijexá, se não me falha a memória, na África. Como todos os outros orixás, Mãe Oxum também tem o seu verbo, o seu fator e a sua ação, que é o fator agregador e o fator conceptivo. É muito fácil de compreender isso quando se fala em fator agregador e conceptivo, porque a partir da agregação, por exemplo, de dois elementos, masculino e feminino, que se gera uma nova vida. Então, inclusive, muitos pedem a Mãe Oxum quando uma mulher está no período de gestação, porque é natural, é da sua natureza, o seu magnetismo, do seu fator, esse fator agregador e conceptivo na vida dos seres. É importante que a gente conheça como cada um dos orixás atua na vida das pessoas, porque dessa forma, uma vez conhecendo esses fatores, é melhor da gente se relacionar com eles. Quando nós precisamos de alguma coisa em nossas vidas, conhecendo esses fatores, nós podemos nos dirigir à divindade certa, ativá-la, evocá-la para que nós possamos ser ajudados, desde que merecedores. Bom, visto os fatores de Mãe Oxum, devemos acrescentar ainda que essa divindade, Oxum na Umbanda, ela é cultuada nas cores rosa
e azul. E existe uma variação. Muito se discute, inclusive, irmãos, a respeito da cor dos orixás. Conforme o segmento da Umbanda e também uma variação do candomblé para a própria Umbanda, as cores podem divergir. Mas é importante que se diga, neste particular, que os orixás eles vibram em todas as cores. E também de que existem cores energéticas e também cores religiosas. Então, eu vou procurar falar aqui as cores religiosas, porque se nós pegarmos, por exemplo, a cor energética que se utiliza, por exemplo, dentro da magia divina, nós podemos encontrar alguma divergência. Nós vamos tratar aqui então das cores religiosas. Então, Mãe Oxum, ela vibra em todas as cores, mas especificamente atinge o máximo desse potencial nas cores rosa e azul. A sua saudação é Ora Ieieu, minha Mãe Oxum. Tá bem? Todo isso que eu estou falando vai constar lá no material de apoio em PDF que quando nós terminar esse módulo aqui eu vou publicar para vocês. Lembrando que a última versão da apostila, a versão número 5 eu coloquei no grupo, ela contém todo o conteúdo que já foi dito, estudado aqui desde o início, tá, até este momento. Então, como eu já disse antes, a apostila vai acumulando aquilo que já continha nas apostilas anteriores, mais o que já está sendo dito e estudado recentemente. Tá bom? Vamos lá, nós temos aqui a Paula. Boa noite, Paula. Irmã Gelma também. Rose. Olá, Rose. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Bom, o ponto de força de Mãe Oxum, regente feminina do trono do amor, do sentido do amor, são as cachoeiras. Muito bonito, né? E isso é quase senso comum. É muito bonito que nós acendamos uma vela, a gente firme uma vela nas nossas casas, mas nada como nós nos dirigirmos até o ponto de força da divindade, oferendá-la, cultuá-la e fazer os nossos pedidos e orações na casa do orixá, na casa da divindade. Tá certo? E lembrando que sempre que nós entrarmos em um ponto de força na natureza, regido por uma divindade, nós devemos pedir permissão para entrar naquele ponto de força, pedir permissão aos guardiões à esquerda daquele orixá e nós nos dirigimos à divindade de forma respeitosa, de forma a evocar o seu poder, o seu fator, o seu magnetismo para a nossa vida de forma correta. O orixá Oxumaré, ele é orixá cósmico, portanto reparador, retificador nesse sentido da vida. O orixá Oxumaré, então, ele retifica e corrige, irmãos, os desequilíbrios dos seres no campo do amor. Exatamente. Os fatores do orixá Oxumaré, assim como os outros, são muitos, mas basicamente nós podemos citar os fatores ação, ou forma como o Oxumaré age na vida dos seres, os fatores diluidor e renovador. Quando se fala em fator renovador, muito se diz ou se associa à cobra. Até um dos símbolos de Oxumaré é a cobra, muito representada pela cobra também associada a uma divindade, a cobra Dã. Cobra Dã, ela é aquela que engole o próprio rabo. Se vocês colocarem no Google aí, vocês vão ver a imagem e às vezes alguns artigos associando esta cobra, essa divindade de outra cultura, também a Pai Oxumaré. Então, Pai Oxumaré, na condição de orixá cósmico, desse sentido, da segunda linha da Umbanda, ele corrige e retifica os desequilíbrios dos seres quando estão em desarmonia, quando estão em desequilíbrio no sentido da fé. Nós temos Oxum agindo passivamente na vida dos seres e mantendo a tudo e a todos quando estão em harmonia nesse sentido do amor, e Oxumaré, quando o ser entra em desequilíbrio, atuando com o seu fator retificador, ou seja, renovando sentimentos negativos, diluindo eles para que o ser possa voltar ao seu equilíbrio e receber a imantação e o magnetismo de Mãe Oxum. Tá certo? A cor de Oxumaré dentro da Umbanda é o azul turquesa, muito embora se possa usar também como referência para
Pai Oxumaré dentro da Umbanda Sagrada todas as 7 cores, ou seja, as cores do arco-íris. A saudação de Pai Oxumaré é Arrobobô. Isso vai constar também lá no material de apoio em PDF para aqueles que estão anotando e também aqueles que forem guardar a apostila depois. O ponto de força de Pai Oxumaré na natureza também são as cachoeiras. E como toda linha de Umbanda dentro da nossa teologia tem um elemento associado, a mesma coisa ocorre com a linha do amor. E o elemento que está associado à linha do amor é o elemento mineral. Lembrando que na primeira linha da fé é o elemento cristalino e agora o elemento mineral. Tá certo? Dessa forma, nós vimos aqui rapidamente, são questões técnicas associadas as 7 linhas de Umbanda, 7 vibrações, 7 tronos, e depois que nós concluir esse ponto, esse aspecto, nós iremos estudar os aspectos teológicos de cada linha, inclusive observações sobre os filhos de cada um desses orixás, porque os filhos de cada um desses orixás trazem para si também características dos seus pais e das suas mães, tá bem? Partimos então para a terceira linha ou vibração, terceiro trono, segundo a classificação ou panteão da Umbanda Sagrada, que é a linha do conhecimento. Nós vimos, relembrando, a primeira linha ou sentido, linha da fé, segundo, linha do amor e agora a linha do conhecimento. Vibração do conhecimento. Nesta linha estão assentados 2 orixás, orixá Oxóssi e orixá Obá. Oxóssi, também muito conhecido, é um orixá universal na linha do conhecimento, portanto, ele age e atua na vida dos seres de forma passiva e ampara tudo e a todos nesse sentido da vida, no sentido do conhecimento e em todos os níveis da criação. Oxóssi, dentre as possíveis traduções que se pode ter dentro da cultura Nagô e Urubá, significa basicamente caçador ou caçador da noite. O orixá Oxóssi ele é confundido por vezes com a personalidade dos próprios caboclos. Sim, é como se fosse uma originalização do caboclo. Em alguns segmentos de Umbanda, isso é algo interessante, médios narram que o meu Ogum, o meu Oxóssi, a minha Oxum, e quando essa minha Oxum, esse meu Ogum está em terra, ele fala e dá consulta. Na verdade, os caboclos, dentro desse processo de confundir a personalidade do falangeiro com a do orixá, alguns deles, quando estão em terra, eles dão o nome do orixá que rege a linha. Mas, em verdade, são caboclos ou caboclas da regência do orixá Oxóssi, porque o orixá, dentro da Umbanda Sagrada, quando incorpora, quando ele vem em terra, ele não fala e não dá consulta. Ele vem, faz a sua dança ritualística, deixa o seu axé, a sua força e sobe dando lugar aos falangeiros, né? No caso, os caboclos, para poder trabalhar e praticar a caridade. Em verdade, então, essas entidades que em terra dão o nome de Ogum, Iansã, Oxum e assim por diante, são entidades, são falangeiros, são guias espirituais. E muito associado à linha, essa linha de Umbanda, de Oxóssi, estão os caboclos. Bom, os fatores de Oxóssi, orixá, portanto, universal, marcador da linha do conhecimento, são os fatores, e especificamente o fator expansor. Significa propagar, significa multiplicar, significa ampliar. Ou seja, é a forma que o orixá Oxóssi atua na vida dos seres, expandindo, aumentando, propagando, multiplicando tudo na vida. Então, quando se fala em conhecimento, não significa só o estudo, só a absorção de conhecimento propriamente dito. Mas quando se fala em multiplicar, por exemplo, que está associado ao fator expansor, significa também a questão da prosperidade. Então, é muito comum também se oferendar Oxóssi quando se busca prosperidade. Isso está muito
ligada ao seu fator e à forma de ação deste orixá Oxóssi dentro da vida das pessoas. A cor de Oxóssi dentro da Umbanda é o verde, e isso é uníssono, e a saudação é Okearô. Então, verde e a saudação Okearô. O ponto de força de Oxóssi na natureza são as matas. Tá bem, meus irmãos? Bom, quanto ao orixá Oxóssi, no que tange aos aspectos técnicos, é isso. Vamos agora a Mãe Obá. Mãe Obá, por sua vez, é a orixá cósmica da linha do conhecimento. Ela, portanto, ela é reparadora, ela é retificadora em todos os casos que alguém se desvirtua ou se desequilibra no campo do conhecimento. Ela atua, então, nessa condição, retificando, reparando no trono, no sentido do conhecimento. Por exemplo, quando uma pessoa faz mau uso das suas faculdades mentais em prejuízo dos seus semelhantes. Maus religiosos que fazem uso do seu conhecimento, que tem em detrimento de prejuízo dos seus fiéis ou de outras pessoas, fatalmente atrairão para si a atuação dessa orixá cósmica retificadora, que é Mãe Obá. E como é que Mãe Obá faz isso? Através da utilização do seu fator. E o fator de Mãe Obá, o principal deles, é o fator concentrador. Então percebam que enquanto o orixá Oxóssi, marcador da linha, ele é expansor, ele amplia sempre que estivermos virtuosos nesse sentido, a orixá cósmica Obá, ela concentra, ela retira essa capacidade de expansão do ser, concentrando e tirando a capacidade, a possibilidade dela prejudicar outras pessoas. E isso tem a ver com aquilo que nós falamos no nosso encontro passado, que são as características do orixá universal e do orixá cósmico. Olá, meu irmão Cristiano, bem-vindo, valeu, mano. Irmão Ayrton, boa noite, Janine, sejam aí todos muito bem-vindos. Bom, visto isso, então, nós temos que compreender também, que o ponto de força da orixá Obá são as matas e em contato com a terra, especial as raízes. Então, quando se quer oferendar Mãe Obá, é muito comum que se oferende ou se inclua nas oferendas raízes, porque isso está associado também à vibração mista de Mãe Obá, não só com a mata, mas também com a terra. E da mesma forma que acontece com as outras linhas, vibrações, também a linha do conhecimento está associada a um elemento. E no caso do elemento do trono do conhecimento é o elemento vegetal. Lembrando, elemento cristalino para o trono da fé, elemento mineral para o trono do amor e o elemento vegetal para o trono do conhecimento. Tá bem, meus irmãos? Dito isso, de imediato, já vamos para a quarta linha ou vibração, que é a linha da justiça, ou trono da justiça. Neste sentido da vida, nós temos assentados dois orixás, que é Xangô e Oroiná. Oroiná também é conhecida por Egunitá. Daqui a pouquinho nós vamos ver. Bom, esses orixás, eles marcam o trono da justiça, e a começar por Xangô, o pai Xangô. Ele é o orixá universal no sentido da justiça. Portanto, ele ampara tudo e a todos quando estiverem em equilíbrio com este sentido da vida. Ele é um orixá cujo magnetismo ou cuja imantação, cuja vibração ela é passiva. Repito, ele age na vida dos seres quando estiverem virtuosos ou em equilíbrio no sentido da vida em questão, que é o da justiça. O fator ou forma de ação do orixá Xangô na vida dos seres, dentre outros, o principal é o fator equilibrador, é a razão, é a racionalidade, tá bom? Por isso que muitos associam
e evidente, está associado ao nome da própria linha, como sendo Xangô da Justiça. E quando se diz isso, se associa à imagem de uma balança, não é verdade? Todos aqueles que agem ou que atuam dentro do direito, por exemplo, sejam advogado, juiz ou promotor, ou sempre que se busca justiça em algo, se evoca o poder e a atuação deste orixá, orixá Xangô, para que possa, em havendo merecimento, atuar na vida dos seres. Então, o fator equilibrador, a razão, a racionalidade é característica que marca a atuação deste orixá dentro da vida dos seres e criaturas. A cor de Pai Xangô dentro da Umbanda Sagrada é o marrom, e às vezes podemos encontrar também o vermelho. A saudação a Pai Xangô dentro da Umbanda é Caô Cabecile Xangô. Caô Cabecile. Isso vai constar também no material de apoio, lembrando que são apenas agora questões técnicas das 7 linhas, depois nós entraremos nas questões teológicas. O ponto de força na natureza deste orixá, Xangô, são as pedreiras. Por que, meus irmãos, que eu estou falando também a questão dos pontos de força? Porque são os locais, ou seja, os vórtices energéticos que nós encontramos na natureza, onde nós podemos recorrer a esses orixás. Ponto de força é como se fosse a casa do orixá, e é muito salutar que nós nos dirijamos a esses pontos de força quando nós queremos oferendá-los. Então é importante que a gente conheça ou relembre esses pontos de forças. Bom, na condição de orixá cósmica no trono da justiça, portanto equilibradora, retificadora no trono da justiça, nós temos a orixá Oroiná, também conhecida como Egunitá, que eu vou explicar depois quando nós falamos das questões teológicas, o porquê que ela pode ser conhecida ora como Oroiná e ora como Egunitá. Mãe Oroiná é uma orixá cósmica, portanto reparadora, nesse sentido, ou linha da justiça. Ela tem a capacidade de esgotar o mental das pessoas quando elas entram em desequilíbrio no sentido da justiça. Isso mesmo, isso faz parte da função, da maneira que os orixás cósmicos atuam na vida das pessoas. A depender do entrecruzamento, algo que eu falei linhas atrás, Oroiná ou Mãe Egunitá, ela pode fazer par vibratório e energético também com Ogum na linha da lei. Porque as linhas da lei e da justiça, elas trabalham conjuntamente dentro da Umbanda. Então, Mãe Egunitá, repetindo, pode fazer par vibratório, energético, tanto com Pai Xangô na linha da justiça, quanto com o Pai Ogum na linha da lei. Como eu disse, porque lei e justiça trabalham juntas dentro da Umbanda. Os fatores de Mãe Oroiná dentro da Umbanda, ou seja, a forma de atuação desta orixá na vida das pessoas e dos seres, especificamente ou principalmente são os fatores potencializador e o fator purificador. Sim, potencializador ou purificador. A cor de Oroiná na Umbanda é o laranja e a sua saudação é Kaliê, tá bem? Ponto de força de Mãe Oroiná na Umbanda também são as pedreiras. E encerrando esse sentido ou linha de Umbanda, também há um elemento associado à linha da justiça, que é o elemento ígneo, ou elemento fogo. Relembrando, sentido da fé, elemento cristalino, sentido do amor, elemento mineral, sentido do conhecimento, elemento vegetal, e quarto sentido, elemento linha da justiça, perdão, elemento ígneo, que é o fogo propriamente dito, tá bem? Boa noite, Márcia, bem-vinda também. Bom, quinta linha, vibração ou trono, conforme prefiro, é o sentido ou linha da lei. Então nós temos fé, amor, conhecimento, justiça e agora linha, vibração ou sentido da lei. Neste trono estão assentados os orixás Ogum e orixá Iansã. Ogum é o orixá universal na linha da lei e, portanto, age de forma passiva na linha dos seres, das pessoas, quando todos estiverem em equilíbrio com as suas vidas ordenadas, nesse sentido,
ou vibração. Em outras palavras, Ogum age na vida dos seres, ordenando a vida delas, sendo que elas sempre que estiverem em equilíbrio, sintonia. É importante que se entenda, irmãos, que Ogum, ele não muda a rota ou o caminho de ninguém, porque está muito associado a caminho, né? Ogum se diz muito. Ogum não muda o caminho e a rota de ninguém. Ele pode, claro, abrir o caminho desde que haja merecimento e necessidade, mas cada um tem que saber aonde quer chegar. Sim, Ogum é a lei de Deus, é a ordem na criação. Segundo a visão, claro, da Umbanda Sagrada. Ou, em outras palavras, quando as coisas estão em ordem dentro de nós, fazendo essa associação com as nossas vidas, os caminhos se abrem na força deste orixá. Existe, isso me faz lembrar agora, me ajuda, Carmela, aquele Alice no País das Maravilhas, não é? Eu não sei se os irmãos e irmãs, vocês vão compreender o que eu estou dizendo. Naquele filme Alice nos Países das Maravilhas existe um diálogo entre a Alice e o gato. Acho que era o gato de botas, né? Não? É outro? Como é que era? Mas tinha um gato, não tinha? Não, não tinha. Tem um gato. Eu vou colocar esse vídeo depois no grupo. Existe um diálogo, chega um momento em que Alice chega numa encruzilhada, num caminho, e encontra o gato. E há um diálogo entre Alice e o gato, e ele pergunta para ela aonde você quer chegar. E daí Alice responde, mas eu não sei. E daí o gato diz para ela, então qualquer caminho serve para você, já que ela está diante de uma encruzilhada. Se você não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. E isso se aplica, claro, guardadas as proporções, ao estudo nesse ponto da questão da lei de Ogum e Ansan. Ogum, ele abre sim os caminhos desde que haja merecimento, sendo que sempre que nós estivermos em equilíbrio com esse fator, com as nossas vidas ordenadas interna e externamente. Mas quando nós quisermos direcionamento, saber para onde vamos, não é Ogum que vai atuar. E aí é Yansan que nós vamos acabar de falar. Falaremos daqui a pouco. Bom, os fatores de Ogum principalmente é o fator ordenador, coloca as coisas em ordem nas nossas vidas. Então Ogum não é só corta a demanda, ele ordena principalmente tudo na vida da gente e também na criação. Ele também trabalha com os fatores abridor, de abrir, cortador. Quando se fala em cortador, nós associamos a espada e etc. Então, Ogum não apenas corta a demanda, não apenas abre caminho, ele ordena as nossas vidas. A cor de Ogum dentro da Umbanda é o azul ou o vermelho. Nós encontramos variações. Nós podemos encontrar tanto o azul quanto o vermelho, o uso religioso dessas duas cores. A saudação para Ogum é Ogunhê ou Patacori Ogum. Ogunhê ou Patacori Ogum. O ponto de força na natureza deste orixá são os caminhos e as estradas abertas. Yansan. Yansan é a orixá cósmica, portanto ativa na linha da lei. Ela age retificando e reequilibrando as pessoas quando estão em desarmonia ou desequilíbrio com a lei da criação. Como Yansan age na vida dos seres? Ela direciona a vida das pessoas quando eles entram em desequilíbrio nesse sentido da vida, recolocando ou apontando o caminho que deve ser seguido. Por isso que eu fiz a referência anterior, no sentido de que de nada adianta nós sabermos qual o caminho a ser seguido se nós não sabemos onde queremos chegar. Então é bem importante nós termos foco, sabermos onde devemos e queremos chegar nas nossas vidas para saber a qual orixá nos dirigirmos. Se nós estamos focados, sabemos o nosso caminho, aonde nós queremos saber chegar, e eles estão eventualmente fechados por qualquer motivo, nós podemos evocar e recorrer a orixá Ogum para que, quando houver merecimento, nós tenhamos nossos caminhos abertos aí e luminosos para aquilo que nós precisamos receber.
tá bem? Então, Yansan é aquela que direciona quando nós não soubemos aonde queremos chegar, ou ainda quando nós estamos fora do caminho. Yansan é a orixá cósmica, a reparadora, age ativamente na nossa vida, nos colocando no caminho ou nos apontando o caminho. Portanto, é natural que os fatores de Yansan sejam um fator direcionador e movimentador. Direciona, aponta o caminho ou recoloca no caminho quando houver desequilíbrio no sentido da lei, ou seja, quando a vida das pessoas estiverem desordenadas. Como nós dissemos um pouco antes, então, é importante que se saiba e compreenda onde queremos chegar, porque de nada adianta pedir a algum que abra os caminhos se nós não sabemos aonde queremos ir, tá bem? A cor de Yansan na Umbanda é o amarelo e a sua saudação é Epa-Rei. Amarelo e a saudação Epa-Rei. O ponto de força na natureza de uma Yansan também são as pedreiras, e o elemento da linha da lei, como acontece com as outras, é o elemento ar, ou seja, o elemento eólico. Relembrando, fé, elemento cristalino, amor, elemento mineral, conhecimento, elemento vegetal, justiça, elemento ígneo, fogo, e lei, elemento eólico ou ar. São os elementos trabalhados pelo trono, vibração, sentido ou lei, tá bem? Sexta linha ou vibração, ou sexto trono, se assim preferirem, linha da evolução. Relembrando, fé, amor, conhecimento, justiça, lei e agora evolução. Nesta linha ou neste trono estão assentados os orixás Obaluayê ou Obaluayê e Nanamburoquê. Obaluayê e Nanamburoquê. Obaluayê é o orixá universal, portanto passivo na linha da evolução, e ele é considerado o senhor da terra, o orixá da transformação, o orixá da transmutação e da cura. Existe muita literatura por aí dizendo que não se deve, inclusive, cultuar o Obaluayê, e nós respeitamos esse entendimento, no sentido de que o Obaluayê é o senhor ou o orixá da doença, que rezar para o Obaluayê traz doença. Não é verdade, nós respeitamos a opinião, mas nós entendemos diferente. Muito pelo contrário, é o orixá da cura. Sempre que nós queremos a transmutação de estado de coisas, nós podemos evocar a atuação deste orixá na nossa vida, porque transmutar significa transformar. Se nós queremos transmutar um estado de doença, por exemplo, é bom e aconselhável que se evoque essa divindade, porque ela transforma, ela transmuta. Por exemplo, doença em uma situação de saúde, tá? Apenas exemplificando. Tu postou aqui o link. Obrigado, amor. Essas linhas que tu tá falando não são as cores do lado da magia, pois assim me foi dito. Não, Márcia, não é da magia. Eu falei antes de começar que são as cores religiosas e não as cores energéticas. Tá? Na magia nós trabalhamos com as cores energéticas. Tá? Às vezes coincide a cor energética com a cor religiosa. Quando se fala em cor religiosa, é muito comum que existam variações. Por isso que, por exemplo, pode ser rosa ou azul claro para Oxum, de acordo com o segmento, de acordo com a doutrina de cada casa, tá bom? Mas energeticamente nós falamos de forma diferente, cores religiosas, tá? Isso está dissociado da magia ou das cores da magia. Retornando então ao trono sentido ou linha da evolução, onde estamos falando de Obaluayê. Obaluayê então ele atua na vida dos seres de forma passiva, como eu falei, levando a evolução sempre que estivermos harmonizados e em equilíbrio nesse sentido da vida. Sim. Então, nós atraímos de forma passiva a atuação de Pai Obaluayê sempre que estivermos em equilíbrio nesse sentido da vida, o que nos faz a evoluir consciencialmente, espiritualmente, materialmente. A cor de Obaluayê na Umbanda é o violeta e a saudação a ele é a Atotô, que significa silêncio. Então, violeta e Atotô, tá bem? Ok, Márcia, espero ter
ajudado. Ponto de força de Pai Obaloaiê na natureza é a calunga, também conhecido como cemitério. Nós podemos oferendar Pai Obaloaiê no seu ponto de força, que é o cemitério. Nanã Buroquê. Gente, eu tô indo um pouquinho rápido, porque são questões técnicas ligadas às 7 linhas, depois nós entraremos nas questões teológicas. Então, Nanã Buroquê, orixá cósmica desse sentido, dessa linha da evolução, faz par vibratório energético com o Baloaiê, ou Obaloaiê, existem duas formas de se falar. É uma orixá cósmica, portanto ativa, que atua na vida das pessoas, decantando os desequilíbrios das pessoas nesse campo, ou seja, no sentido da evolução. Isto é, ela começa a agir na vida das pessoas quando as pessoas se negativam e não conseguem prosseguir na sua escala evolutiva. Se negativam, atraem então a atuação da mãe, da vovó, que nós dissemos que é uma orixá anciã. Aliás, Pai Obaloaiê e Mãe Nanã trazem em si o mistério ancião, e sempre que alguém se desequilibra nesse sentido, atrai o fator decantador de Mãe Nanã Buroquê. Esse sentido da vida ou da evolução, em especial de parte do Pai Obaloaiê, então, como eu acabei de falar, é o que sustenta, por exemplo, a linha dos pretos velhos na Umbanda, por diz respeito ao mistério ancião. A cor de Nanã na Umbanda é o lilás e a sua saudação é Saluba Nanã. Lilás, Saluba Nanã, tá bem? Ponto de força na natureza de Nanã Buroquê são os lagos com água parada, tá? Não é rio, rio é Mãe Oxum, tá? Os lagos com água parada são pontos de força de Mãe Nanã Buroquê. E o elemento associado a essa linha, a esse trono, a esse sentido, é o elemento telúrico, o elemento terra, tá bem? Elemento terra associado ao sentido, linha ou vibração da evolução. Sétima linha ou vibração, ou trono, se assim preferirem. Só um instantinho. Perdão. Quando se faz ao vivo é assim mesmo. Que tu quer, filha? Sétimo sentido, trono ou linha da Umbanda Sagrada, trono da geração. Nesta linha estão assentados os orixás Iemanjá e Omulu. Repetindo, trono ou linha da geração, orixás Iemanjá e Omulu. Iemanjá é orixá universal, ou seja, ela é amparadora no sentido da vida, sempre que com esse sentido da vida ou geração nós estivermos harmonizados e equilibrados, portanto nós atraímos para nosso campo a atuação de Mãe, a atuação passiva de Mãe Iemanjá. Os fatores de Mãe Iemanjá na vida dos seres é o fator criacionista e geracionista. Então, tudo que diz respeito à criatividade, tudo que diz respeito à geração está no campo de ação de Mãe Iemanjá. A cor de Iemanjá na Umbanda é o azul claro e a sua saudação é Odociaba ou também Odoiá Mãe Iemanjá. Azul claro e a saudação Odociaba ou Odoiá. O ponto de força na natureza de Mãe Iemanjá é a calunga grande, também conhecido por nós macumbeiros como mar, tá bem? Omulu é o orixá cósmico da linha da geração, portanto ele é retificador, tá? Ele atua na vida dos seres quando eles se desequilibram nesse campo ou sentido da vida, portanto que é o da geração. Quando os seres se negativam no sentido da geração, o Mulu atua paralisando as ações que possam tender a nos prejudicar. E isso nos leva ao próprio fator de Pai Omulu, que é o fator paralisador. O Mulu, ele representa também, irmãos, o fim dos ciclos,
tá? O término, o ponto final, o encerramento. E por isso que a atuação dele também é associada à morte física. A morte física, na medida em que nós entendamos que é o fim de um ciclo e para o início de outro, também é um mistério regido por Pai Obaloaiê. A cor de Umulu na Umbanda é o roxo e a sua saudação também é a Totô. Observação importante: Umulu e Obaloaiê dentro da Umbanda Sagrada não são os mesmos orixás. Existem segmentos que cultuam Umulu e Obaloaiê como sendo os mesmos orixás com qualidades diferentes, ou seja, Umulu novo e Obaloaiê velho, na mesma vibração. Mas isso não ocorre dentro da teologia ou dentro daquilo que nós pensamos que é a Umbanda Sagrada. E o elemento da linha da geração, do trono da geração, assim como existem nos outros sentidos, é o elemento aquático, ou seja, a água. Então vejam que nós temos nos sentidos da fé, do amor, do conhecimento, da geração, fé, amor, conhecimento, justiça, lei, evolução e geração, também 7 elementos. É o elemento cristalino, mineral, vegetal, telúrico, eólico e aquático, tá bem? E daí vocês devem estar se perguntando, mas cadê os orixás Exu e Pombagira? Sim, porque Exu e Pombagira não é só linha de trabalho, também são orixás, segundo o entendimento da Umbanda Sagrada. E eles estão nas 7 linhas, nós vamos falar deles mais tarde, tá bem? Eles guardam os mistérios dos orixás que nós acabamos de falar, assentados nas 7 linhas, por fora. Tá? Então é um mistério que nós vamos falar oportunamente. Vamos ver. Olá, Conceição. Chegou atrasada, mas tá bem, irmãzinha. Vai ficar aí disponível depois para assistir, tá bem? Bom, irmãos, hoje então nós vamos examinar só esses aspectos que eu nominei de técnicos das 7 linhas. Devemos compreender então que a Umbanda Sagrada ela não trabalha nesse conceito de 7 linhas com 7 orixás, mas sim com 7 sentidos da vida, também chamados de 7 tronos, em que estão assentados 14 orixás. Tá? Então nós temos no sentido da fé, ou na linha da fé, nós temos Oxalá e Logunã. No sentido ou linha do amor, nós temos Oxum e Oxumaré. No sentido do conhecimento, sentido ou linha do conhecimento, nós temos Oxóssi e Obá. No sentido linha ou vibração da justiça, nós temos Xangô e Oroiná. No sentido da lei, nós temos Ogum e Ansã. No sentido da evolução, Obaloaiê e Nanaburoquê. E no sentido da geração, nós temos Iemanjá e Omulu, encerrando daí os 14 orixás que todo e qualquer terreiro que atue dentro da Umbanda Sagrada pode cultuar. É verdade que existem templos de Umbanda, terreiros que não cultuam os 14, mas apenas 7, 8, e isso é uma particularidade de cada templo, de cada dirigente que nós devemos respeitar. Tá bem? Então 21h03, vamos encerrando por aqui. Na semana que vem, no dia especificamente no dia 21, a gente dá continuidade com o nosso conteúdo. Quero desejar uma boa noite para vocês, um bom feriado amanhã, né? Enfim, amanhã 15 de junho é feriado. Eu peço aí, desejando vocês então um bom dia, um bom descanso para todos. Nós estamos agora com 9 irmãos na sala, de forma que eu encerro aqui os nossos estudos de hoje e até a semana que vem, tá bem? Um abração a todos aí e até a semana que vem. Tchau, tchau.